Irmãos queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Nós vamos ler capítulo 2, versos 12 a 14. 1 João, capítulo 2, versos 12 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Assim, Senhor, como pedimos pelas nossas crianças, pedimos também por nós, que o Teu Santo Espírito venha iluminar os nossos corações, a nossa mente, para entendermos, guardarmos e vivermos esta palavra bendita do Senhor. Santo Deus, nós pedimos forças para que sejamos como a Tua palavra exige de nós, não como opção, mas como um dever gracioso, um dever de amor. Nós queremos viver a Sua palavra e pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, em 1980, aconteceram os Jogos Olímpicos de Inverno e a antiga União Soviética era a equipe de hóquei de gelo mais poderosa de todos os tempos, mais poderosa do mundo. Ela havia vencido 4 medalhas de ouro olímpicas consecutivas antes de 1980, de 1964 a 1976. Então eles estavam indo para a 5ª medalha, se de fato eles ganhassem assim essa medalha em 1980. E neste ano, os Estados Unidos montou um time de jovens universitários, jogadores universitários. A média era de 21 anos de idade cada jogador. E o responsável pelo time era o treinador Herb Brooks, que ele inovou na tática, inovou no preparo físico, na filosofia de unidade do time. Ele aconselhou, ele orientou, ele encorajou o time rumo à vitória. Como técnico, ele também observou o seu time e percebeu as diferenças técnicas de cada um deles. De acordo com a sua posição e atuação, ele pôde então usar diferentes técnicas, aproveitando as habilidades de cada um dos seus jogadores, de acordo com a posição e atuação, explorando assim as forças, minimizando as fraquezas individuais, por meio de um esquema de jogo coletivo e disciplinado. As intrigas, as dificuldades no relacionamento entre eles eram resolvidas porque Brooks, esse técnico, tinha estratégias não apenas de jogo, mas também de unificar aquele time, priorizando então o coletivo ao invés do individual. Bom, chega o dia do grande jogo, semifinal contra a União Soviética, aquele time inexperiente, 21 anos, a média, e os Estados Unidos então ganha milagrosamente aquele jogo. E a União Soviética então é derrotada pelos Estados Unidos por 4-3 na semifinal. Isso não era a final. E na final, os Estados Unidos então derrotaram a Finlândia, consagrando-se assim campeã naquele ano no hóquei de gelo. E o feito ficou conhecido como Milagre do Gelo.
E se eu não me engano, há um filme que se chama Milagre do Gelo. Se eu não me engano. Conta a história deste time. Bom, o nosso técnico aqui é o apóstolo João. E aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, há incentivos. João, ele ressalta as qualidades, as características desse plantel de Deus. E ele então está se esforçando, encorajando, animando, fortalecendo com as suas palavras, com os seus conselhos, para que este time saia vencedor diante do grande inimigo. O inimigo está avançando, ou está tentando avançar, está lançando as suas filosofias, está lançando as suas palavras de engano, mentirosas, dizendo que Jesus não o encarnou, Jesus não veio até nós, dizendo que há um suposto conhecimento que nos eleva para um grau especial de espiritualidade, de onde saímos e para onde nós precisamos voltar, e que a carne, esta carne, a qual prende a nossa alma, não serve para nada. Por isso, você pode satisfazê-la com os mais terríveis prazeres, que corrompem o coração, que te levam para longe de Deus, porque o mais importante é manter a alma intacta, preservar a alma através do conhecimento esotérico, esse conhecimento que eles alegavam ter. João então é o orientador, ele é o encorajador, mais que um treinador, que mantém o time sob intenso treinamento e disciplina fatídica. Ele é um mestre por excelência. Ele está aqui para nos ensinar. E ele instrui e encoraja o time de Deus, com zelo e amor, para que este time permaneça firme diante dos ataques dos falsos mestres gnósticos, e assim vença essa grande batalha. Neste plantel, ele conta com irmãos amados e queridos, os quais ele chama de filhinhos. Amados filhinhos, filhinhos queridos. E dentre estes filhinhos, existem aqueles, ou havia aqueles mais e menos experientes, os quais ele chama de pais e jovens. Este é o time do Senhor. E João é o técnico. Bom, a respeito destes termos, há uma certa discussão. Estudiosos se dividem quanto ao entendimento literal ou figurado de pais, filhinhos e de jovens, os quais João aqui cita. Estes são os membros da comunidade cristã. Alguns entendem que João está se referindo à faixa etária de cada um deles. Os pais são os mais velhos, os jovens, os mais novos, os filhinhos são as crianças. Mas acredito eu que o entendimento que se adequa à palavra de João é de entendermos estes termos como sendo a igreja, formada por pessoas experientes, os pais, formada por pessoas menos experientes, quem sabe neófitos, novos na fé, os jovens, mas pais e jovens são estes filhinhos, os quais João tem muito amor, os quais ele trata com muito carinho, com intimidade, com aproximação. Acredito eu que esta última interpretação seja a mais compatível com o propósito de João. Uma outra coisa que nós precisamos também entender aqui e ver são os tempos verbais. Se nós olharmos aí para os versos 12 e 13, nós vamos ver que João escreve, ou melhor, ele assim
manifesta, né, ou se expressa. Filhinhos, eu vos escrevo. Pais, eu vos escrevo. E jovens, eu vos escrevo. A partir do verso 14, ele muda o tempo verbal. Filhinhos, eu vos escrevi. Pais, eu vos escrevi. Jovens, eu vos escrevi. Então, João utiliza o verbo escrever de modos diferentes, tempos verbais diferentes. E certo teólogo chamado Sam Storms, pastor reformado americano, ele dá algumas ideias aqui, algumas opções ou um resumo das opções para entendermos esses tempos verbais. Ele vai falar o seguinte: pode ser que o tempo presente se refere a esta epístola, 1 João, e o auristo se refere a uma carta anterior. O auristo é um tempo no passado, é um tempo pontual, que não reflete as suas consequências no presente. Não é o imperfeito. Aquilo que você fez no passado reflete no presente. Não. É um tempo complicado de se compreender, porque ele fala que é um tempo no passado, ficou no passado, foi realizado no passado, você não sabe quando aconteceu, como aconteceu, mas aconteceu. Esse é o tempo auristo, um tempo pontual, um tempo fechadinho ali. Ele escreveu algo, ele escreveu um documento. Então, o auristo se refere a uma carta anterior, escrita no passado, antes da primeira carta de João. Talvez seja o Evangelho de João. Ele fala que o tempo presente, letra B, se refere a toda a 1 João, e o tempo passado se refere à primeira parte. Ou seja, de 1 João capítulo 1 até capítulo 2, versículo 13, é uma parte. A partir do verso 14, é uma outra parte. Pode ser que João esteja se referindo a essa segunda parte. Alguns dizem que João foi interrompido no final, justamente em 1 João capítulo 2, verso 13. Ele foi interrompido, alguma coisa aconteceu, ele não pôde mais escrever a carta, e depois ele retomou. E ao invés de colocar o mesmo verbo, o mesmo tempo verbal, ele então coloca, eu vos escrevi. E como uma questão de variação, letra D, como uma questão de variação estilística, talvez para aliviar a monotonia de eu escrevo, ocorrendo assim 6 vezes. E era possível então usar o tempo passado em uma carta com o efeito de um tempo presente. Bom, levando em consideração aquilo que Carson fala do escrito da primeira carta de João, ele coloca a carta sendo escrita no início dos anos 90, depois de Cristo, no primeiro século, no início dos anos 90, sendo que o Evangelho de João foi escrito provavelmente aí entre 80 e 85 desse primeiro século. Bom, se 1 João foi escrito posteriormente, podemos então entender que eu escrevi esteja se referindo a um outro documento, que não é uma outra carta, aquela que nós conhecemos, ou seja, o Evangelho de João. Podemos assim entender na primeira opção que Sam Storms nos dá, e levando em consideração também aquilo que Carson também nos traz em relação à autoria, em relação ao tempo da escrita dessas cartas e também do Evangelho. Segundo Carson, ele escreve o seguinte: essa conclusão do tempo se confirma pelas evidências que indicam que pelo menos alguns dos hereges gnósticos estavam utilizando o quarto evangelho para seus próprios propósitos. Com certeza, o Evangelho de João foi um favorito de gnósticos do século II. É provável, portanto, que algum tempo tenha passado entre a publicação do quarto evangelho e a das epístolas. Pelo menos tempo suficiente para permitir que aquilo que João
entende como o uso indevido de sua obra anterior adquire a força suficiente para causar divisões na igreja. Em outras palavras, os falsos mestres estavam usando, segundo Carson, estavam usando o quarto evangelho para, assim, pregarem as suas falsas doutrinas, as suas heresias, deturpando esse quarto evangelho. E em resposta a isso, João escreve a sua primeira carta, a fim de lembrar aqueles irmãos a respeito da fé verdadeira, da posição que eles ocupavam em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Então, dessa maneira, propomos que ele escreveu essa carta e faz menção ao seu evangelho, que é suficiente e completo, conforme o verbo no verso 14. E o que ele escreve é de suma importância. O que ele escreveu, seja o evangelho, seja a primeira carta ou as cartas, João quer trazer ao coração do plantel de Deus lições preciosíssimas, para que eles possam se lembrar, para que ele possa lembrar, esses jogadores, estes irmãos, possam se lembrar quem eles de fato são. Qual é o papel que eles desempenham no dever, no propósito que o Senhor colocou diante deles. E como um time, como unidade, devem lutar, devem vencer para a glória do Senhor. E em primeiro lugar, então, ele se dirige a todos os seus leitores, a todo o time, a toda a igreja, a todos esses seus filhinhos. E ele afirma: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. No verso 14 ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Essas verdades são de suma importância, meus amados irmãos. Quem nós somos no time de Deus? Quem nós somos na igreja do Senhor? Quem nós somos como povo de Deus? Já vimos anteriormente sobre o ensino de João, sobre as bênçãos do perdão de Deus e da comunhão com o seu Filho Jesus. E a sua exortação visa lembrar os seus leitores sobre essa posição em Cristo Jesus. Não uma posição imposta ou uma posição conquistada pela força, mas uma posição concedida por Jesus, graciosamente por Cristo Jesus. Somos pecadores redimidos pela graça de Cristo. Somos alvos da graça de Jesus. Fazemos parte do corpo, fazemos parte da igreja, fazemos parte do povo do Senhor. E porque fazemos parte, nós temos a certeza e a garantia do perdão de Deus sobre nós. Fomos perdoados, fomos restaurados, fomos salvos pelo poder de Jesus na cruz do Calvário. Certamente o pecado é uma grande desgraça na vida do ser humano. No entanto, não é negando o pecado. Os gnósticos faziam isso. Eu não tenho pecado. E João rebate isso. Se dissermos que nós não temos pecado, cometido pecado, a verdade não está em nós, e nós fazemos Deus mentiroso. Não é negando, não é entregando-se a Ele. Ou quem sabe através de uma confissão positiva. Talvez se você, como um mantra, falar algumas palavras, talvez você resolva o pecado na sua vida. Não tenho pecado, não tenho pecado, não tenho pecado. Talvez você, falando essas coisas, você resolva. Você consiga, assim, o perdão de alguma forma. Ou dentro de você, ou o favor de alguém. Não é negando, entregando-se, ou por meio de uma confissão positiva, como quem reza os seus mantras.
mas confessando e abandonando o pecado, as iniquidades, conforme João já ensinou. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quem é você no time de Deus? Você é um pecador redimido pela graça de Jesus. Que grande bênção, meus amados irmãos. João faz menção a esta verdade para que o coração dos seus leitores, dos seus filhinhos, fossem assim confirmados e fortalecidos nessa graça. E é isso que nós fazemos, é isso que Ele faz também conosco. Através dessa palavra, o Senhor nosso Deus vem e fortalece o nosso coração, lembrando-nos que somos alvos dessa graça maravilhosa. Não somos merecedores, mas o Senhor nos fez merecedores em Cristo Jesus. Que gloriosa bênção é essa? Bênção essa que nós não podemos abrir mão. Bênção essa que nós não podemos abandonar. Nós não podemos negar. Nós não podemos lançar fora. E sim abraçar com todas as nossas forças. Agradecer ao Senhor pelo perdão dos pecados. Pelo seu grandioso amor manifestado por nós, pecadores. Como Romanos capítulo 5 fala. A vida cristã é muito valiosa, meus irmãos. É muito valiosa. E nós a recebemos pela graça de Jesus. Em Cristo temos a liberdade. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim diz o Evangelho segundo João. Ele é a verdade que santifica. Ele é o pão da vida que sacia a nossa alma e completa todo o nosso coração com a sua gloriosa presença. Não precisamos de mais nada. Temos tudo. Temos a presença de Cristo. Temos o seu perdão. A certeza é a de que pelo seu nome os pecados são perdoados, pois a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Cristo vos deu vida juntamente com Ele, ou Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Naquela época, quando alguém devia algum valor, ele precisava quitar. E quando quitava, ele recebia um escrito, dizendo que a dívida estava quitada, estava saldada. Então, ele pegava aquele escrito e martelava ali um preguinho e colocava bem na porta da sua casa. Todos que passavam ali viam, olha, ele pagou a dívida dele. Está quite, não deve mais nada. Cristo fez a mesma coisa. Cristo tomou o nosso escrito de dívida e o que Ele fez? Ele encravou na cruz. Penso que diante dessa mensagem, meus amados irmãos, não temos como fugir da presença do Senhor. Somos constrangidos a abraçá-lo, não abandoná-lo, mas abraçá-lo com todo o nosso coração. Porque o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos capacita a isso, a amá-lo, a desejá-lo,
a honrá-lo, a glorificá-lo, a ter comunhão com Ele. Este é o verdadeiro conhecimento que nos leva a uma verdadeira comunhão com o Pai. E sobre este tema, no verso 14, ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Fomos perdoados. Agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós podemos adentrar o Santo dos Santos com ousadia, com intrepidez, com coragem. Porque o Senhor Jesus Cristo nos garante esta comunhão. Temos comunhão com o Pai através do Filho. E sobre esse tema, João afirma: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Como vimos anteriormente, o verdadeiro conhecimento gera genuína comunhão. Não é a soma de informações que você recebe domingo após domingo. Esse conhecimento que pregamos, esse conhecimento que nós temos no nosso coração pela palavra de Deus, gera intimidade, nos aproxima do Senhor. Este é o desejo do Senhor, nosso Deus, que sejamos o povo peculiar, o povo consagrado, separado, o povo santo, propriedade exclusiva do Senhor. E isso nós temos através dessa palavra bendita, que nos traz conhecimento, mas gera intimidade com o Senhor. É certo que nós conhecemos muitas pessoas, mas nós não temos intimidade com todas elas. Basta pensar num famoso, basta pensar num grande aí, cheio de poder. Você o conhece, porque a mídia fala a respeito dessa pessoa. Mas você não tem intimidade para entrar na casa dele. Fala: eu te conheço. Entra lá. Você vai ver o que os seguranças vão fazer com você. Você não tem intimidade, você não pode entrar. Mas através de Jesus Cristo, e através do conhecimento que gera intimidade, nós podemos adentrar o Santo dos Santos. Nós podemos nos relacionar com o Senhor. Isso é graça. É uma bênção maravilhosa. O crente nominal afirma conhecer a Deus, mas não conhece. Sua vida está longe. Assim como Jesus afirmou a respeito do povo: eles honram com os lábios, mas o coração está distante, está longe. Assim é o crente nominal. Mas o crente genuíno não apenas sabe, como também busca, na prática, ter uma intimidade com o seu Salvador, pois ele entende que, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o reflexo dessa comunhão é uma vida santa, é uma vida consagrada, não entregue às dissoluções, aos prazeres, ao pecado, mas entregue ao Senhor. Não entregue à corrupção da carne, como os gnósticos assim entendiam, mas a Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Pela palavra temos intimidade, não apenas conhecimento, mas intimidade com o nosso Deus. E essa verdade já havia sido escrita por João em seu evangelho, quando ele assim transmite as palavras de Cristo, quando Cristo falou aos seus discípulos. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus rogando pela comunhão, e é isso que João está transmitindo aos seus leitores. Vocês foram perdoados, e agora vocês têm comunhão com o Pai. Livre acesso ao trono da graça. Esses são o elenco, os jogadores do time de Deus. Um povo perdoado, um povo que tem comunhão com o Senhor. Em segundo lugar, João aqui se dirige aos pais, especificamente aos pais, à classe mais madura da igreja, independente da faixa etária. Ele diz: Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E ele repete: Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aos homens maduros na fé, os quais João chama de pais, no grego pater, são os responsáveis pelo conhecimento. São aqueles homens maduros na fé, que instrui os mais novos, aqueles que transmitem às gerações futuras. Conforme o Westcott afirma, neste contexto, refere-se a crentes mais maduros que são capazes de fornecer educação moral e intelectual aos crentes mais jovens. Na luta contra o pecado, na luta contra os falsos mestres, contra o gnosticismo, os pais são os responsáveis por ensinar os filhos, ensinar os jovens a respeito da natureza da fé, a respeito da palavra de Deus. Esta é a responsabilidade desses homens da igreja madura na fé. Esses irmãos são aqueles que dificilmente serão enganados pelas vãs sutilezas, porque o coração está firmado pela experiência, pelo conhecimento, pela intimidade. O coração está firmado no Senhor. Não serão enganados pelas vãs sutilezas, não serão enganados pelas falsas filosofias. E como nós falamos, possuem a responsabilidade de educar os filhos nos caminhos e na doutrina do Senhor Jesus. Sejam esses filhos naturais ou não. Isso, meus queridos, nos faz pensar a respeito da nossa responsabilidade como igreja. Literalmente, temos a responsabilidade na educação dos nossos filhos. Aqueles que estão aqui crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Ao mesmo tempo em que todos nós temos o dever de sermos pais, ou de alcançarmos a maturidade da fé. A responsabilidade é dupla, de ensinar aqueles que estão crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, ao mesmo tempo que nós, pelo tempo que estamos na igreja, deveríamos ser mestres. E Paulo lamenta isso
quando nas suas cartas ele diz, deveriam ser mestres, mas são crianças, são imaturos. 1 Coríntios capítulo 13, ele fala a respeito disso. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. A expressão pais nos leva a refletir a respeito da nossa vida, da nossa responsabilidade para com o próximo, da nossa espiritualidade. Quanto tempo nós estamos na igreja? Quantos sermões, quantas palavras ouvimos durante a nossa vida? E qual o grau de maturidade cristã possuímos? Como será quando você estiver sozinho, sem ninguém para te socorrer, e ali você precisa falar um conselho, uma palavra amiga, ou orar por uma pessoa enferma, ou uma pessoa necessitada? O que será? Quais palavras você falará? Talvez se você falar a respeito do seu time, isso ajude, amenize um pouco a situação, acalente o coração. Olha, o Corinthians ganhou hoje, que foi 3-0, né? 3-1? Ah, vocês sabem, hein? Estão sabendo. Talvez isso amenize a situação, acalente um pouco o coração da pessoa que está sofrendo. Ah, o Corinthians ganhou. Não vai mudar nada. Vai continuar deprimido, vai continuar carente, porque somente a palavra de Deus pode confortar esse coração. Mas como será se você, nós somos imaturos? Não buscamos a maturidade cristã, não buscamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Não somos pais, somos crianças. O que será da igreja? O que você falaria para alguém que está fraco na fé, ou confuso quanto ao conteúdo bíblico que estudamos? Ou será que há muito tempo está na igreja e ainda não abandonou o leitinho? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. E esse é o desejo do Senhor. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, para alcançarmos assim a maturidade e sermos reconhecidos como pais, como responsáveis, como maduros, comprometidos com o Evangelho e com a sua palavra maravilhosa. O autor da carta aos Hebreus também fala a respeito dessa triste realidade, quando ele fala a respeito do sacerdócio de Cristo. Logo em seguida ele dá uma exortação, e ele diz: olha, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Os pais, segundo João, são aqueles que conhecem a Deus, conhecem aquele que existe desde o princípio. Na quarta-feira tivemos uma reunião, a reunião da liderança da igreja, presbíteros, pastores, diáconos, estivemos reunidos, e um dos desafios foi este:
conhecer a palavra, decorar a palavra, guardá-la no coração. Nós, como liderança, temos o dever de conhecer essa palavra bendita, de pregar essa palavra bendita, de viver essa palavra maravilhosa da parte do Senhor. Não é opcional, é o nosso dever. Conhecer o nosso Deus através das Escrituras. Estes são os pais. Conhecem aquele que existe desde o princípio. E em terceiro lugar, aos jovens, aos que estão começando a caminhada cristã. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Seja o evangelho, sejam as cartas, João quer fortalecer o coração desses irmãos. Quer animar. Quer levar esse time à vitória. Quer fazer com que cada um desses irmãos percebam as suas características dentro do corpo de Cristo. Os seus papéis e as suas responsabilidades. E aqui ele fala para o jovem. É interessante notarmos que os jovens aos quais o apóstolo João se dirige, eles demonstram maturidade cristã. Talvez pelo curto tempo, talvez por terem ingressado na igreja recentemente, talvez sejam vistos como imaturos, como inexperientes, mas João aqui ele mostra uma certa maturidade desses irmãos, apesar do pouco tempo e experiência. Os velhos dão conselhos, e os jovens fazem as coisas acontecerem. E é o que estava de fato acontecendo aqui. Eles estavam vencendo o maligno. São fortes e estavam vencendo o maligno. Uma visão desse versículo, ou desses versículos, podemos ter naqueles que abraçaram a fé há pouco tempo. Há uma empolgação, uma animação, há um vigor, força para pregar, para participar, para fazer acontecer. Estão maravilhados com a igreja, com o trabalho, com a palavra, com a dedicação ao Senhor, estão empolgados no serviço, na evangelização, na defesa da fé, estão ansiosos por conhecer mais e melhor o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, e dessa maneira vão à luta. Falam de Jesus a todos, enfrentam as barreiras que impedem o evangelho de progredir e se consagram ao Senhor, rejeitando as obras da carne, do mundo e de Satanás. Temos muito que aprender com os jovens também. Essa disposição, nós não podemos perder essa disposição. Nós não podemos perder o vigor. Continuemos firmes, lutando em prol do evangelho. Mais à frente, na primeira carta de João, nós encontramos: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Estes jovens estavam demonstrando com vigor, vencendo o maligno, que eles pertenciam a Jesus. Que nos seus corações não havia espaço para o pecado. Não havia espaço para vãs doutrinas. E sim, somente para Jesus. E o que Jesus fazia através desses jovens? Fazer com que o evangelho prosperasse. E o maligno envergonhado. Os falsos mestres confundidos. Porque aqueles jovens cheios de vigor estavam vencendo o mal. Avançando e vencendo o inimigo das nossas almas.
não eram enganados, pois Satanás, de fato, engana e é astuto nos seus projetos. Enganou o homem, Adão e Eva, na figura de uma serpente, com as suas palavras ardilosas. Continuou e continua exercendo o seu papel. Até mesmo Cristo Jesus foi alvo das suas tentações. No Evangelho segundo Mateus, diz: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pedro também fala a respeito desse engano: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E quando Paulo fala a respeito dos falsos mestres, ele diz: não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqueles jovens estavam firmados na rocha. Estavam lutando e vencendo com as suas características, com as suas qualidades, exercendo os seus papéis dentro do plantel de Jesus e fazendo com que a comunidade avançasse. Em nome de Cristo. Mas a grande vitória não estava na força deles, ou no intelecto, ou no vigor que eles tinham, na disposição, e sim na palavra de Deus. Mais uma vez a palavra de Deus aqui presente. A importância da palavra de Deus na nossa vida. O texto fala que: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Mas como eles venceram? E como nós podemos vencer o maligno? E ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Jesus venceu Satanás com a palavra. Quando Satanás tentava, Jesus respondia com a palavra. Transforme esses pães em pedras, ou essas pedras em pães. Contrário, né? Essas pedras em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Satanás coloca o Senhor Jesus sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás usando da palavra para tentar Jesus. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus então lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Deuteronômio 6:13. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. É assim que vencemos, pela palavra. Não é pela nossa força, nem pelos nossos recursos, mas pela palavra de Jesus. Como nós lutamos? E quem nós somos diante dessa luta? Qual o papel que nós desempenhamos dentro da igreja do Senhor?
Não se esqueça, recebemos todos os recursos da cruz para vivermos e avançarmos contra o pecado, avançarmos contra as vãs filosofias, avançarmos contra este mundo que jaz no maligno, avançarmos contra toda mentira. Somos filhos perdoados de Deus. O pecado já não domina o nosso coração. O pecado já não faz sentido para uma vida santificada, uma vida de comunhão com o Senhor. Fomos perdoados, agora temos comunhão com Deus. Avancemos contra o pecado. Lutemos em prol da comunhão. Lutemos revelando que uma vida perdoada é muito melhor do que uma vida enlameada na iniquidade. Somos pais, somos responsáveis, somos maduros, cuidamos do nosso coração, mas também cuidamos daqueles que precisam de orientação. Este é o nosso papel dentro do time de Deus, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, dedicando tempo, palavra, oração. E como os jovens, cheios da força, do ânimo, da disposição, lutando, firmes, como nós cantamos, até morrer. Firmes sempre até morrer. Pela verdade, pela justiça, por Cristo Jesus, para que os falsos mestres, todo o gnosticismo, todas essas filosofias baratas, vãs, que destroem a palavra de Deus, sejam vencidas para a glória e louvor do nome do Senhor. A palavra de Deus fortalece e anima os seus filhinhos, para que continuem firmes na luta pela fé evangélica, firmados no conhecimento que produz transformação, comunhão e salvação, comunicando e compartilhando a fé, como pais responsáveis pelos filhos, pela geração presente e futura, a fim de não serem enganados, e lutando e vencendo o inimigo que é mais forte. No entanto, pela palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, certamente já foi vencido. Não será vencido, já foi vencido. E que Deus assim nos abençoe. Como igreja, sejamos fortalecidos pela palavra e assumamos a nossa responsabilidade diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, queridos? Vamos nos colocar em pé? Pai de amor, abençoa o nosso coração e preserva as nossas vidas, ó Deus, mediante o seu poder. Pedimos em nome de Jesus, ó Pai, queremos ser igreja do Senhor, não uma igreja morna, não uma igreja fraca, mas uma igreja disposta, viva, uma igreja cheia da sua palavra, com ânimo, com disposição, com alegria em te servir, avançando, lutando em prol do Evangelho. Se há alguém aqui entre nós, ó Deus, que está fraco, ajuda-nos, ó Deus, a percebê-lo, para que como pais, possamos instruí-lo, possamos orar com ele, por ele. Se há alguém aqui, ó Deus, abatido, levanta, Pai, o abatido. Se há alguém aqui confuso, ó Deus, esclarece. Para que assim sejamos seus filhos. Para que assim, ó Deus, tenhamos a certeza
de que fomos perdoados, temos comunhão com o Senhor, para que assim, ó Deus, tenhamos a convicção de que o conhecimento não gera apenas informação, mas sim intimidade com o Senhor, para que tenhamos a certeza de que no Senhor temos a força e os recursos necessários para avançarmos contra o maligno e todas as hostes que se levantam contra o Evangelho de Cristo. Fortalece a sua igreja, Deus, para que essas verdades nunca sejam esquecidas. Pelo contrário, sejamos prontos, sejamos firmes, assumindo a nossa responsabilidade, o nosso papel dentro do time de Deus. E nós, como um time, vençamos para a glória e louvor do teu santo nome. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos no nome santo de Jesus. Querida família da fé aqui reunida, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, igreja do Senhor, e sobre a igreja do Senhor, a família da fé espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.